Olá pessoal, bem-vindos então ao nosso canal, mais uma aula, 11 horas e 22 minutos da noite do dia 31 de março de 2017. Estamos agora estudando a partir de já o material para o Tribunal de Justiça de São Paulo, Direito Processual Penal. É uma aula mais curta, apenas para mostrar para você como é que funciona, 40 minutos mais ou menos de aula nós vamos fazer, e aí nós vamos transmitir aqui para você como é que é feito o trabalho aqui do canal. Veja só, o material de apoio está no meu site, está aqui também na descrição do vídeo, e vamos trabalhar, vamos começar. Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ... pera aí que eu tenho que abrir a edição aqui, senão não vai poder editar nada. Habilitar a edição, muito bem. 11 horas e 22 minutos da noite. Vamos lá. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por exemplo, ó, um detalhe, eu achava que mestre era MS, a abreviatura de mestre é ME, para vocês terem noção. Mas tudo bem, é só para vocês verem que você pode errar e aqui ainda dá tempo de arrumar, hein? O que cai na sua prova, professor? Direito Processual Penal, na sua prova vai cair o que está aí. Os artigos 251 a 258, 261 a 267, 274, 351 a 372, 394 a 497, 531 a 538, 541 a 548, 574 a 667 e o GCRIM, a lei do GCRIM que nós vamos estudar também. Muito bem, nasceu tempo. Vamos lá. Detalhe, tá aqui, ó, com as alterações vigentes até a publicação do edital. O edital foi publicado hoje, 31 de março de 2017, portanto, o que cai na prova cai até hoje, não cai até amanhã. Ótimo, muito bem. Artigo 251, vamos começar. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Professor, isto significa, veja só, grife por favor, regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos e requisitar a força pública. E aí, vale dizer, o que eu estou estudando para começar o que manda a sua prova? Eu estou estudando o que faz o juiz, qual é a função do juiz. O que o juiz faz? O juiz provê a regularidade do processo, isto é, o juiz tem que fazer com que o processo ande, o processo tem que andar, o processo não pode ficar parado. Ótimo. E também ele tem que manter a ordem no curso do processo. Por exemplo, o autor fala, o réu fala e ele fala. Ótimo. Mas nem tudo que reluz é ouro. Às vezes há algumas contrariedades, alguns problemas tristes no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra tinha no meio do caminho. Aí o juiz pode requisitar a força pública. A polícia pode ser requisitada sem problema nenhum. E aí, veja um detalhe, veja só, vamos na tela de novo, veja só um detalhezinho. Olha lá. Aqui. A relação jurídica processual, isto cai na prova, cuidado que isto cai aqui na prova de São Paulo, VUNESP ama essa pergunta, aqui ó, a relação jurídica processual é composta por partes, autor e réu são partes. Por que são partes? Porque tem interesse. Marque exatamente assim, eles têm interesse jurídico, eles têm interesse jurídico no processo. Cuidado,
a VUNESP vai tentar te induzir a erro. A VUNESP vai dizer que o juiz é parte e cuidado na alternativa da questão, porque juiz é sujeito processual, juiz não é parte, juiz é sujeito. O juiz é um sujeito processual, ok. E aí? Tá aqui, juiz não é parte, juiz é sujeito. Isto é uma pegadinha clássica, pelo amor de Deus, é uma pegadinha clássica da VUNESP. A VUNESP ama esse tipo de questão. Veja só, quais são as prerrogativas dos juízes, para você entender. Nós vamos estudar os juízes nesta questão. Porque, olha lá, juiz pode fazer o quê? Juiz pode e deve fazer o correto andamento do processo e das partes também. Mas o juiz tem inamovibilidade. O juiz tem irredutibilidade dos subsídios. Irredutibilidade dos subsídios. E o juiz tem vitaliciedade. Ok. Prerrogativa. Isto é, o juiz tem a inamovibilidade. O juiz não muda do lugar de trabalho onde ele está. O juiz está numa vara ali trabalhando, ali ele fica, ele só muda por razões de interesse público. Estão no artigo 93 da Constituição Federal. Muito bem. Que mais? Irredutibilidade de subsídios. Resguarda isto, juiz. A VUNESP te pergunta assim. A irredutibilidade de subsídio diz que resguarda o juiz de represálias de ordem financeira. Agora vou trazer para a sua realidade. Detalhe, aqui no canal eu sempre parto da ideia que nós somos todos ignorantes destes assuntos. Como assim? Você está me chamando de ignorante? Ignorante porque nós não sabemos o assunto. Eu vou imaginar que todos os que estão aí não sabem. Eu vou igualar todo mundo por baixo, para a gente subir juntos. Ok. Irredutibilidade de subsídio, isto é, o juiz ganha hoje, quando ele começa na carreira, um juiz estadual ganha na faixa de R$20 mil por mês, tá bom. E aí o que acontece? Ele não pode ter diminuído esse valor de salário, que não é salário, é vencimento, é subsídio. Por quê? Porque isso garante ao juiz a imparcialidade. O juiz é imparcial. O juiz está imparcial. Por quê? Porque o juiz, nestes casos, o juiz, para ele poder garantir a ordem processual, ele não pode precisar de dinheiro ou ser comprado pelo dinheiro. Por exemplo, vou lá para o juiz e digo: juiz, se você der ganho de causa para mim, eu pago para você R$1 milhão. Não pode. O juiz tem a irredutibilidade de subsídio também para garantir a imparcialidade dele. O juiz não pode, não deve, não vai ser imparcial. Pelo menos é o que a gente espera. Ótimo. E daí? E aí nós temos, veja só, nós temos ainda a vitaliciedade. Isto é uma pergunta, por exemplo, lá da galera do Paraná, cai na parte da organização judiciária. Para você aqui de São Paulo, cai em processo penal. Por quê? Após 2 anos de exercício ao vitaliciamento. Para sua prova, o juiz, ele é vitalício, isto é, ele não perde
a qualidade ou a função, como preferir, a qualidade ou a função de magistrado. Ele só perde se houver uma ação contra ele e mais de 3/5 dos juízes disserem: juiz, você perdeu, tchau, não tem o que fazer. Bom, enfim. Vitaliciedade. Após 2 anos de exercício da função, o juiz estará vitalício. Muito bem. Você funcionário público, você vai ver comigo lá em administrativo, após 36 meses, você terá a estabilidade. O juiz tem vitaliciedade. Todas as disciplinas, elas se misturam entre si. Ok. E aí, dentro disto, eu tenho a relação jurídica processual, que é a pirâmide que você estuda em processo civil. O juiz está aqui no topo, aqui está o autor e aqui está o réu. As partes são autor e réu. Juiz é sujeito. Por que sujeito? Porque o juiz não tem interesse jurídico na causa. Jurídico no sentido de resolver a situação para ver, puxa, eu quero isso para mim, não quero isso para mim. O juiz representa o Estado. Sendo o Estado, ele não tem interesse jurídico naquilo. Ele tem o interesse do Estado, o interesse estatal em dar a palavra final. Ok. Artigo 252. Este é importante. Olha só. O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. 2. Eu vou ler tudo, já explico um por um. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Ele não pode ser juiz, ele não pode exercer jurisdição, ele não pode falar em nome do Estado. Quando? Quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Agora vamos por partes. Primeiro momento disso daí. O juiz precisa ter competência e imparcialidade. Competência significa o juiz tem que ter jurisdição. Não é que ele tem que ter competência, é um juiz competente. Esse daí é um juiz incompetente, não faz nada. Não. Juiz competente é o juiz que tem jurisdição, é o responsável por julgar aquela causa. E imparcial. Por que imparcial? Porque o juiz não pode ter um interesse jurídico naquela causa. Muito bem. Imparcialidade, portanto, está aí, juiz emite um juízo de valor sem favorecer as partes, e esta ausência de imparcialidade, se não tiver a ausência, se tiver a falta de imparcialidade, isto é, se o juiz estiver tombando, se o juiz estiver indo para qualquer dos lados, isto é, o juiz está
em favor muito claro de uma parte ou de outra, por algum motivo muito forte, isto pode gerar impedimento ou suspeição, que é o que nós vamos ver logo mais. Veja só. Artigo 252, portanto, desta competência e desta imparcialidade, eu tenho no artigo 252 causas de impedimento. O juiz tem que ser afastado. Se for impedido, o juiz terá que se afastar e vai o processo ao seu substituto legal. E é só até aí. O que está entre parênteses no seu material é só para você conhecer e saber do que se trata. Muito bem. Mas o juiz precisa, ele vai... O que ele vai se afastar? Quando? Quando ele for impedido. Impedido significa ele não pode julgar de jeito nenhum. E aí nesta situação de impedimento, ele precisa ser afastado, e aí eu vou colocar outro juiz, isto é, o processo sai da mão dele e vai para o juiz substituto, aquele que vai substituir a função daquele juiz. Muito bem. E aí? E agora vou estudar uma por uma as causas de impedimento. Primeira causa: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Aí como defensor ou advogado, Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Isto significa... O juiz não pode ser juiz quando seu marido, sua mulher, enfim, quando um parente até o 3º grau tenha sido advogado ou defensor público ou promotor público, ou ainda a autoridade policial, leia-se o delegado, ou ainda auxiliar da justiça ou perito. O que é que eu preciso que você saiba? Olha só, vamos à árvore genealógica. Você está aqui. Acima de você estão seus pais e avós. Abaixo de você estão seus filhos, se você os tem, e os seus netos, se você os tem. A seu lado, se você os tem, estão seus irmãos. Ao lado dos seus pais, se você os tem, estão seus tios. Abaixo dos seus tios estão seus primos, se você os tem. Abaixo dos seus irmãos estão seus sobrinhos, se você os tem. Por que é que eu apresentei tudo isso? Porque até o 3º grau o juiz não pode ser juiz. Vamos subir? Vamos. Pais, parentes de 1º grau. Avós, parentes de 2º grau. Filhos, parentes de 1º grau. Netos, parentes de 2º grau. Ok. Agora... Seus tios, vamos subir sempre para eu achar o grau de parentesco destes caras que estão na linha colateral. Por quê? Porque aqui é a linha reta. Aí é a linha reta. Tios e irmãos, estamos falando da linha colateral. Para eu achar a linha colateral, o que é que eu preciso? Eu preciso subir ao ancestral comum. Seus tios são filhos dos seus avós, e aí
são irmãos dos seus pais. Eu subo aos avós e desço aos tios. Tios, portanto, são primos de terceiro grau. E sobrinhos são primos, ou melhor, tios são parentes de terceiro grau. E primos são parentes de quarto grau. Os seus irmãos estão aí próximos a você, só que tem um detalhe. Que detalhe? Sobe para os seus pais, os seus irmãos eu desço aqui, então os seus irmãos são seus parentes de segundo grau, portanto os seus sobrinhos são de terceiro grau. Aí você diz, professor, o que diz a lei? O juiz não pode ser juiz, não pode exercer a jurisdição aonde tiver um parente ou marido ou mulher ou companheiro, enfim, porque isso se estende à união estável até o terceiro grau. E aí, olha lá, terceiro grau, então o juiz só pode julgar um processo quando os seus primos, na verdade, os primos do juiz, vamos imaginar que você é o juiz, os primos do juiz estiverem julgando aquela causa. Os primos do juiz vão julgar aquela causa. Ok. A atenção, já falei, se estende à união estável, companheiro, tal, enfim. 2. O juiz não poderá, e eu disse, repito, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que o juiz não pode ser juiz quando ele próprio tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Juiz que tenha atuado no processo com qualquer atribuição que seja, ele foi qualquer coisa, ele não está 100% isento. Por exemplo de prova, pelo amor de Deus, exemplo de prova, olha lá. O promotor que oferece denúncia é o que abre o processo. Ele ofereceu denúncia, abriu o processo, tá bom. Abriu o processo. E aí ele passa no concurso. Dali para frente ele era promotor, mas ele passou no concurso para juiz. Puxa, professor, o promotor virou juiz. E olha só como foi a situação. Ele virou juiz do próprio processo. Vamos imaginar que o processo tenha ido para ele mesmo. Ele foi trabalhar naquela vara onde estava o processo que ele era o promotor. Ele tem a imparcialidade comprometida. Ele não vai ser juiz daquele processo. E exemplo número 2 de prova. Juiz autor de determinado livro jurídico, vamos dizer, eu escrevi um livro de administrativo. E aí, no livro eu escrevi como é que eu penso daquela maneira. O que eu penso a respeito de determinado fato. O que acontece aí? Aí acontece que eu não estou isento, eu não posso julgar um processo que aparece daquela natureza. Por quê? Porque eu já sei como vou julgar. As pessoas já sabem qual é a minha decisão. Por quê? Porque eu falei. Por exemplo, processo num juiz criminal que fala assim: eu dou pena máxima para quem mata uma pessoa a facada. E aí, se ele já expressou o pensamento, a imparcialidade dele está comprometida. Então, ele não vai ser juiz naquele processo. 3. Juiz não pode exercer jurisdição no processo. Leia-se, o juiz não pode ser juiz. Professor, o que é o
Que inferno. Eita, o juiz não pode exercer a jurisdição no processo. Eita, agora vai. Não pode exercer a jurisdição no processo. Ele não pode ser juiz naquele processo. Quando? Quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre aquela questão. Veja só. Um juiz que tenha participado de um julgamento e depois ele vira desembargador. Como é que ele vai julgar um recurso que ele mesmo deu a decisão? Se ele decidiu dizendo condena o réu, condenou o réu, depois o que acontece? Ele vai lá e vira desembargador, ele recebe o recurso do réu dizendo que o juiz julgou errado. E é o juiz que vai julgar? Não. Aí ele está impedido, passa para o outro juiz, um outro desembargador. 4. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. E aí vem o que nós vimos lá atrás. O que nós vimos lá atrás? Olha lá. O juiz não pode ser juiz onde alguém da sua família é parte. Marido, mulher ou parente até o 3º grau. Se um primo do juiz é parte, tudo bem. Olha lá. Não há a parcialidade se o juiz fizer isso. Então, você reparou que tudo que a gente estudou aqui, deixa eu vir para mim, tudo que a gente estudou aqui no artigo 252, está mostrando que a parcialidade do juiz é a responsável pelo processo. E é mesmo. Porque, olha lá, o juiz não pode exercer jurisdição no processo, ele não pode. Por quê? Porque ele não é parcial. Estou mexendo na parcialidade do juiz. O juiz não pode, não deve, não vai ser parcial. Ele tem que sempre agir sem ser parcial. Por quê? Porque senão ele tomba para o lado, dizendo eu vou proteger esse ou vou proteger aquele. E agora vou te apresentar uma questão, porque esse artigo tem questão de prova. Aliás, olha como eu sou idiota, eu falei um monte e deixei na vinheta final, mas você entendeu, é isso que importa. Vamos seguir, veja só. Aí, agora eu te apresento, desculpe, estava na tela errada, mas tudo bem. Agora está na tela certa, eu fui olhar aqui, aí que eu percebi que estava na tela errada. Que coisa. Olha lá, agora eu vou te apresentar uma questão de concurso. O juiz poderá exercer jurisdição no processo criminal em que... Atenção. Olha a questão, peraí, vamos vir aqui. Você vai ver que eu vou te apresentar uma questão de concurso típica de prova. E olha lá, aí você vai ver assim: o juiz poderá exercer jurisdição no processo criminal em que é cópia de artigo. Veja só, veja um detalhe, olha lá. Deixa eu agora voltar para a tela para ficar certinho. Muito bem. Aqui. Ó, letra A. O juiz pode ser juiz quando ele tiver funcionado seu amigo íntimo como defensor do acusado. Cuidado, o aluno lê rápido, e agora eu vou pôr eu na tela e a questão, vai ficar melhor assim. Eu na tela, isto e a questão. Por quê? Olha a questão. O juiz poderá exercer jurisdição no processo criminal em que, letra A, tiver funcionado seu amigo íntimo como defensor do acusado. Tá certo ou tá errado?
Tá certo. E por que que tá certo? Porque quem trabalhou, tiver funcionado, significa trabalhou. O amigo do juiz trabalhou como defensor, como advogado do acusado. O juiz não tem nenhum tipo de ligação com o acusado. Tem ligação com o advogado do acusado, que é amigo do juiz. Pode? Pode. O juiz pode exercer, sim. Está correto. Aparentemente. Letra B. Tiver funcionado seu parente por afinidade em linha colateral em terceiro grau como órgão do Ministério Público. Não é por afinidade. É o parente por consanguinidade, é consanguíneo, é decorrente do sangue, isto é um parente de sangue, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, em linha reta ou colateral, nós estudamos isso. Letra C, ele próprio houver servido como testemunha. Você vai ver comigo que o juiz não pode ser testemunha. Ele não serve como testemunha, está errado. Letra D, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Aonde está o erro? O erro está aqui, ó, no ele próprio. A lei não fala ele próprio. Ou melhor, fala. Não fala. Eu que estou fazendo confusão. Ele só foi testemunha ou servido como testemunha. E você fala, professor, você falou que ele não pode ser testemunha. E você vai ver que ele não pode ter servido como testemunha. Aonde ele próprio. Por quê? Porque na Loman, Lei Orgânica da Magistratura, diz que ele não pode, olha lá aqui, ele próprio, se ele desempenhou qualquer função ou serviu como testemunha, ele não pode. Por quê? Porque se ele próprio houver servido como testemunha apenas, não é o que a lei diz. Mas aí tem um detalhe. Que detalhe? A Loman, a Lei Orgânica da Magistratura, diz que o juiz não pode ser testemunha. E não pode mesmo. Mas, professor, aí está dizendo ele próprio houver servido como testemunha. Mas a lei não diz isso. Está contrário à lei. Aí você fala, mas então ele pode ser testemunha? Imaginando, aí eu vou longe, é que não pode imaginar, não pode. Só pensa num detalhe, ele próprio, ele juiz, o que ele fez? Ele serviu como testemunha. Mas o que diz a lei? A lei diz, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Estou falando da lei, tá bom. Da lei, a lei faltou dizer que ele próprio desempenhou qualquer função. Antes de ser juiz, ele foi testemunha. Aí depois ele passou no concurso de juiz. Aí ele pode. Aí ele não vai ser juiz de um processo que ele foi testemunha. Não dá, porque ele julga como ele quiser. Mas, repito, por que está errado ali? Porque além da Loman, Lei Orgânica da Magistratura, dizer que ele não pode ser testemunha, nós vamos ver mais lá para frente, bem mais lá para frente. Aqui, o que é que você precisa saber? Você precisa saber que ele mesmo, juiz, ele desempenhou qualquer função antes de ser juiz ou foi testemunha e depois virou juiz. Não pode julgar, ok? Tem que ser o completo na hora da prova, não só ele próprio houver servido como testemunha. Eu pensei na Loma, mas a lei também diz isso. Ok. Letra E. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Está errado porque a lei diz, tiver funcionado como
juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ótimo. Então, tiver funcionário como juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito. Ah, não, aqui eu copiei errado. Estou vendo que tem coisa errada. Desculpe, eu copiei errado. Por que eu copiei errado? Porque aqui, ó, o juiz poderá exercer, ou melhor, o juiz não poderá exercer, desculpa. Não, tem o detalhe do não. Eu que não prestei atenção, olha lá. Veja o detalhe, o juiz não poderá. O juiz não pode. Aqui que está o erro. Eu que estou vendo onde não devo. Também que horas são? Jesus, já vai da hora da abóbora, meia-noite. Enfim, o juiz não poderá, ele não pode. Desculpe, eu não olhei, não pode. O juiz poderá, é o juiz não poderá. Ele não pode quando ele foi juiz de outra instância. E aqui, desculpa que aqui além da Lohmann, agora que eu vi também, o juiz poderá, não, o juiz não poderá. O juiz não poderá, ok? E na letra D, o juiz... não, aí tá certo, só mesmo essas duas. O juiz não poderá servir como juiz quando ele mesmo foi testemunha antes de ser juiz, ou quando ele foi juiz de outra instância. Quando ele foi um juiz de outra instância, ele é um desembargador, ele se manifestou, ou ainda, sei lá, ele foi juiz de um outro lugar falando sobre o tema e caiu aí a questão, ele não pode ser juiz. Aqui eu sei que a letra é A, por quê? A A está mais na cara, logo de cara, porque olha o detalhe. Aliás, deixa eu ver se é A, eu acho. É isso mesmo. A é A, por quê? Porque, ó, tiver funcionado seu amigo íntimo como defensor do acusado. O amigo do juiz, leia-se, um advogado muito amigo do juiz, compadre do juiz. Ele serviu de advogado. Ok, sem problema nenhum. Ele é advogado, ele não é parte. Aí é possível. Bem, minha gente, eu vou fazer a pausa aqui. Porque, conforme eu falei hoje, se você está assistindo a primeira aula hoje, eu estou apenas apresentando o curso, como vai ser, e você pode dar a sua crítica, a sua sugestão, sua opinião, sem problema nenhum. Será um grande prazer ter a sua opinião sempre. E aí a aula de hoje está terminada, mas se você está no ao vivo, falta 1 minuto para meia-noite, siga por aí, porque eu volto. A aula ao vivo não acaba quando termina. Para você que ouve a gravação, obrigado e até a próxima. Um forte abraço. Já venho pro ao vivo. Pronto, muito bem.